Você vai escutar agora mais um episódio do Aqui Entrevista. Começando mais um Aqui Entrevista, e hoje a gente vai falar sobre a ACI, a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, que é uma entidade que representa as empresas comerciais e industriais aqui em São José dos Campos. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com o José de Mello, que é vice-presidente da ACI. Tudo bem? Tudo bem, Igor. Um prazer estar com você aqui no Aqui Entrevista, né? Fantástico, me sinto em casa aqui. Falar um pouco da Associação Comercial e Industrial e que vê realmente as questões do comércio, serviço, indústria, tenta fomentar as vendas, né? É importante trazer para a nossa cidade esse perfil importante das empresas, uma cidade que sempre foi empreendedora. Obrigado, viu, você pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Vou te perguntar primeiro, como que a ACI ela pode ajudar o empresário a crescer? Olha, o empresário sozinho, ele tem dificuldades, né? Ele, por exemplo, tem uma empresa pequena de 2, 3 funcionários, ele não vai ter um corpo jurídico, ele não tem um corpo de recursos humanos, ele não tem, por exemplo, se for do comércio, ele não tem alguém que ensine vitrinismo para ele, né? Questão das vitrines, iluminação da loja, perfis arquitetônicos, ele não tem uma condição de mostrar o produto dele na internet, enfim, tudo isso são serviços que a CI pode oferecer para ele, né? Então, com cursos, treinamentos diversos, né? Você entra numa loja, por exemplo, né? Eu sei disso porque o empreendedorismo tá em mim. Eu desde moleque meu irmão tinha loja de móveis e eu ia vender, né? Então eu aprendi muito disso. Uma loja iluminada é uma outra coisa. Se você coloca uma loja iluminada, uma loja que não está iluminada, né? E às vezes o cara economiza R$50 de conta de luz ali, mas ele não consegue ter o benefício que a loja ilumina. Eu estou dando um exemplo, tá? Uhum. Outra coisa, a fachada, a vitrine bem montada, né? A questão da internet, que hoje é importante, se você observar nossas pesquisas, a internet cada dia mais está crescendo. Então, tudo isso a gente foca para o pequeno e médio comerciante ou prestador de serviços, né? Então a gente tem, claro, nós temos grandes empresas também, né? Cito aqui o nome da Embraer, da General Motors, a Farmaconde, né? Temos empresas grandes, mesmo a cooperativa de laticínios, quer dizer, são empresas grandes que não necessitam disso, mas que também podem usar a gente, por exemplo, né? Nas questões de contato com a prefeitura, de contato com o governo, a gente tem essa possibilidade, porque somos locais, a gente tem essa possibilidade de levar eles para alguns projetos que eles queiram mostrar. Ou alguma reunião, nosso espaço é grande, nós temos um auditório para mais de 150 pessoas, enfim, nós podemos atender a todos os comerciantes, prestadores de serviços e a indústria também, né? Temos a questão do estagiário, nós temos um projeto de estagiários muito bacana lá, quer dizer, todas as faixas de empresas e de tipo de negócio a CI pode fomentar. Então, aí o comerciante não fica sozinho, ele fica agrupado, né? Então ele tem mais possibilidade de ter sucesso. Até para as pessoas que estão procurando emprego, vocês disponibilizam vagas também? Por exemplo, tem algum comércio que está precisando de funcionários, vocês disponibilizam isso no site também, em algum lugar? Sim, sim. Nós temos aí um banco é um banco de talentos, mas ele é mais um banco hoje também de currículos, né? Porque você sabe que a necessidade é muito grande, principalmente na área de pessoas com deficiência, PCDs e tudo mais, a gente tem essa possibilidade. Os comerciantes procuram muito do centro da cidade, isso é mais para o comércio mesmo, né? Comércio, serviços, eles procuram muito a CI para esse banco de currículos, né? E o projeto de estagiários também que nós temos com a FACESP, que é a Federação das ACIs de São Paulo. Então nós também temos esse projeto da questão de colocar estagiários, né? Então balconista, estoquista, né? Tudo isso a gente faz esse trabalho. E temos também uma outra coisa importante, o EAD, né? Ensino à distância. Nós temos uma faculdade já com condições de nós oferecermos esse treinamento já de grau superior para as pessoas que necessitam. Então, é um conjunto todo de trabalhos específicos para empregabilidade. Uma outra coisa, a CI está no centro da cidade e o PAT está do lado, né? Uhum. É o posto de atendimento ao trabalhador. Então a gente também envia muita gente para lá.
Quer dizer, é um trabalho eficiente. Inclusive, Igor, nesse momento que estamos indo agora para o dia das crianças e indo para o Natal, se você passar, por exemplo, no calçadão, em muitos lugares vai ter lá uma plaquinha, contrata-se, contrata. Então as pessoas que estão com essa necessidade podem entrar em contato com a ACEI, que a ACEI encaminha para essas empresas. Legal. Eu tenho um dado aqui, né? São 547 associados, entre eles, né, grandes empresas, como você citou, Embraer, GM, são responsáveis por network de mais de 30 mil pessoas. Isso. Então, é tudo interligado. Né? É tudo interligado, né? A gente está com um projeto muito grande de ampliação agora de associativismo, né? Oferecendo novos serviços, por exemplo, o serviço jurídico. Estamos oferecendo não só o serviço jurídico, mas também, como eu te falei já, serviço de equipagem de loja, né? Nós também oferecemos o controle financeiro. Você sabe que hoje um grande problema das empresas, a maioria das empresas que abrem 5 anos, ela fecha, né? Tem um dado do Sebrae que mostra isso. Então, a gente também dá treinamento financeiro para essas pessoas, né? E junto com isso é do lado do lojista. Do lado do cliente, projetos interessantes como o Desenrola Brasil, que agora o governo federal colocou para limpar o nome das pessoas do SCPC, do Serasa, enfim. Tudo isso são projetos que ajudam as empresas a durarem mais, né? E terem essa questão de confiabilidade para o futuro. Nós estamos trabalhando nisso também. A ACI, né, ela completou 88 anos agora. Explica pra gente qual que é a importância da associação e como que os empresários eles podem se associar. Tá. A Associação Comercial é a entidade mais antiga de São José, a entidade particular mais antiga de São José. Ela foi fundada pelos comerciantes daqui do centro da cidade. Depois, na década de 70, construiu-se esse prédio, que é ali no centro da cidade. E na década de 70 foi até o Tufi Simão, hoje o prédio recebe o nome dele. Ele ficou 20 anos lá como presidente, fomentou bastante. E hoje, então, a Associação Comercial ela é, vamos dizer, a mais requisitada em termos de capilaridade para a cidade. Os governos, né, a Câmara Municipal, o Executivo, todos procuram a gente para que a gente possa dar um certo network, uma certa capilaridade para eles com a população de comerciantes. Por exemplo, se tem uma palestra de empreendedorismo na prefeitura, eles procuram a gente para que a gente possa fazer esse trabalho. E vice-versa, a gente também, quando tem uma demanda, como temos agora a demanda de problemas na cidade, problemas de trânsito, mobilidade ou até do pessoal sem teto, a gente leva também esses comerciantes para falar com a prefeitura, por exemplo. Mas nós temos, para se associar é muito fácil, entrar no site da CI, né? É muito simples você entrar no site, procura o endereço, que é na Francisco Paes 56, pode se dirigir lá, são poucos documentos, são os documentos da empresa, tá? A gente faz desde o MEI, né, do autônomo, até grandes empresas. Se associa, o valor começa de R$30 para o MEI, R$60 para empresas pequenas e vai subindo conforme o número de funcionários. Mas eu garanto para você, só de serviços que a gente devolve, paga tranquilamente essa mensalidade. Né? Então eu entendo que, por exemplo, usa o SCPC, que é o nosso produto, para ver se os nomes estão limpos ou não, né? Utiliza nossas salas de reunião, utiliza nossos aconselhamentos, aconselhamento jurídico, a questão dos treinamentos, tudo isso é facultado para o nosso associado. E também o nosso associado recebe descontos em diversas, como nas faculdades de EAD que nós temos, né? Recebe desconto entre as empresas mesmo, né? Agora nós lançamos também um app para fomentar esse conjunto de serviços da ACI. Enfim, é muito fácil, né? Aquele comerciante que está próximo da cidade, vai lá na ACI mesmo, no endereço que eu falei, ou então entra no site da ACI e aí consegue, então, se inscrever e começar a usufruir os serviços dessa associação. Nossa, legal, é bem importante isso também. Muito importante, muito mesmo. Legal. Inclusive, eu quero ver se o aqui já está lá, hein? Eu vou já dar uma cobrada, Igor, vou pesquisar. Melo,
Uma pesquisa realizada pela ACI, em parceria com o Instituto Aluri, mostrou que no Dia das Crianças, 84% dos joseenses comprariam presentes. Verdade. Isso é bem legal, né? Porque a gente passou por um período daí de pandemia que, Sim. né, o comércio foi o que mais sentiu. Foi. Isso pode ser um dado também de projeção para as vendas do Natal e Ano Novo? Você já tem uma ideia do... Temos, você tem razão. A gente, aproveitando já essa subida que nós temos, né? 2023 foi o melhor ano pós-pandemia não, e já contando com 2018, 2019 também, dos últimos anos, né? Por quê? As pessoas querem celebrar a vida novamente, né? Por causa da pandemia, não podiam sair, não podiam entrar nas lojas, né? Tinham diversas dificuldades, né? As questões da doença, né? Essa tristeza que foi a pandemia. Então agora eles querem celebrar a vida. Então, no primeiro momento, foram para os bares e restaurantes, né? Certo? Celebrar de verdade. E para o segundo momento, agora, inclusive com a questão do 13º, que já foi depositado em agosto metade, até dezembro é outra metade. A questão da queda de juros, ou seja, os financiamentos ficando mais baratos, né? As grandes liquidações, por exemplo, nossa pesquisa, 90%. Nós fizemos 2 pesquisas, Igor. Com o comerciante, foram 40 comerciantes ouvidos, e com os clientes, 182 clientes. Com os comerciantes, 90% deles vão fazer liquidação. E eu, esses dias, estava andando no calçadão, tem, por exemplo, descontos de até 50%. Eles estão muito bem estocados, 88% deles estão estocados, né? Enfim, a gente está vendo que do lado do comerciante eles estão bastante otimistas. E do lado do cliente também. Eles estão muito otimistas. Por quê? Porque querem comprar, por exemplo, agora Dia das Crianças, um pouco mais de 50% das pessoas vão comprar brinquedos. E outros 25% vão comprar roupas e calçados. Então isso já forma quase 80% das compras para as crianças, né? E a gente vê que isso não tinha no ano passado. Outra coisa importante, o ticket médio também, né? O valor de venda. Na pesquisa, de 100 a 200 reais, que é um valor razoável. Se você for multiplicar isso pelo número de famílias, enfim, nós fizemos um estudo, nós vamos ter aí um valor de mais de 40 milhões de reais, quase 50 milhões de reais injetados na economia só por causa do Dia das Crianças. Então a gente entende que o Natal vai ser muito bom. A CEI está preparando grandes surpresas para o Natal também, em conjunto com a Prefeitura, fazendo trabalhos para que possa realmente agitar. E nós temos, claro, não só o comércio de rua, como o comércio de shopping também e como a internet. A internet está crescendo, mas ainda não é a maior, tá? Por exemplo, o comércio de rua hoje, você tem as lojas, mais de 41% de lojas, a internet 22% e ambos 37%. Então ainda a grande maioria quer ir ver, pegar o produto, ver o tecido, ver que produto comprar o brinquedo. E aí, para a internet, são produtos tipo assim, eletrodomésticos. Você já sabe a marca e você só vai competir em preço. Então, você compra na internet, você não precisa ver o produto. Já roupa, calçado, né? A mãe, por exemplo, no Dia das Crianças quer sentir o produto, experimenta na criança, enfim. Então, a gente tem um movimento muito otimista de crescimento das vendas. De novo, e o Desenrola Brasil está colocando mais de 10 mil pessoas em São José dos Campos limpando o nome. São aquelas que tinham dívidas de até 100 reais, foi na primeira fase lá em julho, e agora em setembro a segunda fase, pessoas que têm dívidas maiores e que já estão podendo comprar no comércio de novo. Muito legal esse dado que você trouxe da questão do espaço físico, né? As pessoas estão preferindo ir até as lojas. Isso eu acho que é muito motivador também para os empresários e pequenos empresários que têm o seu comércio ali no centro da cidade. Realmente investir, né, nessa questão do presencial, porque online a gente vai e pega um produto que a gente já conhece. Exatamente, né? Por isso que a internet em São José, como cidade empreendedora, né, tem um perfil, depois nós podemos até falar do perfil. Vamos falar das disso pessoas, então. Qual que é o perfil do consumidor joseense e do empresário? Olha, o consumidor joseense e o empresário, eles são muito econômicos. Tá? São José é uma cidade que a origem é industrial, se sabe disso, né? Na década de 50. Primeiro ela foi uma cidade sanatório, né? Então ela era uma cidade pequena, mas era focada para o sanatório, para curar a doença das pessoas. É uma vantagem isso, porque os grandes arquitetos da época fizeram as ruas largas, né? Então a nossa cidade é um pouco diferenciada, o centro dela, das outras cidades, que são ruas pequenas. As nossas eram largas para arejar,
para poder controlar a questão de saúde. Então a gente já tem essa vantagem. E depois, com o tempo, vieram as indústrias nos anos 50, 60, 70. E o nosso perfil é muito conservador na hora de compra. Nós temos um perfil de pessoas econômicas, tá? Pessoas não devedoras, não gostam de dever, gostam de pagar as coisas certinho, né? E o comerciante também. O comerciante daqui não é aquele que dá um salto e abre 3, 4, 5 filiais em diversas cidades. Não, ele vai para e passo, ele vai bem devagar, né? Vai aumentando e cadenciando. Então, são pessoas que gostam do comércio, entendem do comércio, mas são bastante conservadoras, né? Nós temos também a influência da Zona Norte aqui. São José tem 1.100 km², é uma das maiores cidades em área, só que ela só tem 350 km² de área urbana. O restante, 750 quilômetros, são de área rural, né? Então a gente vê também as pessoas que vêm da área rural para o centro, principalmente na Zona Norte, comprar materiais para as fazendas, para os sítios, né? E eles também são bastante conservadores. Por quê? A área rural, ela não tem ganhos muito grandes, ela tem um ganho pequeno, então as pessoas são muito controladas. Então, essa somatória das indústrias, mais a área rural e tudo mais, foca e mostra que São José é uma cidade econômica, né? No sentido de pagar direito suas contas, comprar só o que pode. Então nós temos esse perfil. É um perfil bastante conservador. Isso é bom, né? Muito bom, nossa, fantástico, né? Você pegar cidades, tem cidades, por exemplo, que as pessoas, vamos lá, cidades que têm royalty do petróleo, que são cidades pequenas, mas tem muito dinheiro. Bom, esbanjamento muito grande, depois não consegue pagar não só as prefeituras como as pessoas, não só o comércio, apostam naquilo e não acontece nada, né? Outra coisa, por exemplo, se você pegar, infelizmente, né, uma tristeza, no próprio Rio de Janeiro, né? E os comerciantes, eles se colocam numa pauta positiva, compram, estocam, mas as pessoas deixam de ir com medo do que pode ter na questão da criminalidade. Então, são locais que infelizmente não têm essa postura de São José. Uma cidade razoavelmente segura, uma cidade moderna, né? Eu trabalhei também na prefeitura, nós instalamos mais de 1.100 câmeras com inteligência, quer dizer, é uma cidade que chama a atenção das pessoas de outras cidades para virem aqui comprar. Legal. E pra gente falar sobre... né, a gente não sabe quando que as pessoas vão estar ouvindo esse podcast, vai que já passou o Dia das Crianças, está ouvindo um pouquinho mais pra frente. Mirando já nas vendas do final do ano, Natal e Ano Novo, né? De acordo com o IBGE, as vendas de varejo do Brasil registraram em 2023 o melhor resultado para meses de janeiro em mais de 2 décadas. Olha só que bacana. Muito, né? Muito bom. Muito bom. Isso teve alguma relação com a pandemia? Você acredita que isso teve com pós-pandemia, na verdade? E o que os empresários, como eles podem se preparar para as vendas desse ano? Então, com certeza. Na primeira pergunta sua, com certeza a pandemia foi motivadora desse acréscimo, né? Quando a gente chegou em 2019... a gente não tinha pandemia, estava pipocando em dezembro em alguns lugares do mundo, até chegou aquele avião, lembra que as pessoas ficaram dentro do avião, quer dizer, e depois isso explodiu. Então, mas a gente tinha também ainda resquícios das crises americanas, das crises europeias, a crise de 2008 e tudo mais, a gente tinha um certo resquício. O que aconteceu na pandemia, que foi 2020, 2021 e 2022, foi que as pessoas puderam, em primeiro lugar, de alguma forma quitar suas dívidas, porque não tinha como comprar, só faziam compra de supermercado, né? Tinha você vê, revenda de carro, tudo fechado, o cara não tinha como comprar um carro ou trocar um carro, combustíveis e tudo mais caro. Então as pessoas tiveram uma condição de sanar suas dívidas, né? Cuidar da saúde, né? O próprio uso de máscaras e de outros motivadores para evitar a questão do Covid ajudou também a outras doenças respiratórias. Então as pessoas tiveram uma melhoria um pouco maior na saúde e, claro, como eu já disse no começo da nossa entrevista, vieram comemorar a vida. Então, 2022, final de 2022, 2023, começaram a gastar aquilo que, de uma forma, eles não conseguiram gastar lá atrás, né? Então, fazer crediário no cartão e tudo mais, com esses projetos todos, a gente entende que 2023 o Natal vai ser um dos melhores. No lado do como os comerciantes... E a segunda pergunta é sua. Então, primeiro, a pandemia sim tem muito a ver com esse crescimento. Na segunda questão, São José dos Campos, né? São José é uma cidade, como eu te disse, tem 70% da sua área rural, muito arborizada, muito saudável. Muitas pessoas vieram de fora para cá.
né? Então, pessoas de São Paulo vieram para cá, pessoas do Rio de Janeiro, sul de Minas, vieram morar para cá. Com isso, trouxeram dinheiro e trouxeram a motivação. Então, também tem esse lado da transferência de pessoas para a nossa cidade. Na questão dos comerciantes, eles têm que se preparar sim. Primeiro, a questão do estoque, né? Tem que ter estoques modernizados, com produtos modernizados, porque senão, hoje é muito fácil. A pessoa pega um carro, 90 km, está num shopping em São Paulo, né? Comprar roupa, por exemplo, 50 quilômetros está em Itacoaquecetuba, né? Que tem um shopping, um outlet. Então, o comerciante ele tem que manter os seus clientes aqui. Uma forma de manter é tratar, em primeiro lugar, muito bem o cliente. Então, treinamento e atendimento. É aí que a CI entra. A CI entra no treinamento para o atendimento. Se você é bem atendido, você volta. Se você é uma pessoa que vai lá, troca um produto e a pessoa não começa a perguntar quando que você comprou, mas peraí, isso aqui não estava assim. Não. Troca na hora. Troca o produto, não tem problema. Você pode perder um pouquinho ali, mas você vai ganhar muito em termos de fidelidade de cliente. Então tem essa nova visão, né, de trato porque hoje em dia as pessoas procuram preço, não compram na primeira vez, elas vão atrás, barganham. Se o comerciante tiver esse dom e tiver esse treinamento que a associação comercial pode proporcionar, ele vai ser um vencedor. Então ele pode se preparar desse jeito. E também começar a contratar pessoas agora para treinar. Não adianta... A semana tem 2 semanas. A semana anterior ao Natal é muito forte a compra, né? O próprio calçadão e as lojas de shopping ficam abertas do domingo até altas horas, etc. Mudam os horários. E é interessante, depois também do dia 25, as pessoas compram também porque as ofertas são muito grandes. E outra, vão trocar presentes, né? A camisa errada e tudo, e já compra mais um item. Então, os comerciantes têm que se preparar para essa questão a outra semana. Ele pode alavancar as vendas em até 20% ou 30%, explorando a outra semana também, quando o consumidor volta. Então, o grande segredo, consumidor entrou, trata ele como se fosse um rei, para que ele não vá embora e compre na sua loja. Então é isso que a gente pode aconselhar. Então é legal olhar que a troca nem sempre vai ser uma coisa ruim. Ela pode trazer mais dinheiro, né? Com certeza, traz mais dinheiro, o cliente leva mais alguma coisa. Porque quem ganhou o presente, né, ele chega na loja para trocar, mas você pode oferecer, olha, essa camisa que você comprou, que você ganhou é boa, mas ela combina com esse cinto. Né? E essa calça, pronto, você já está vendendo até o terno pro cara. Brinquedo é a mesma coisa, né? Vai trocar um brinquedo, olha, esse brinquedo a criança deu idades, né? Por exemplo, você tem brinquedo até 4 anos, 5 anos. Esse brinquedo aqui é para 6 anos, a minha criança tem 4. Peraí, vem cá, tem um brinquedinho melhor aqui. Aí você já ganha, vende um brinquedo mais... Você eleva o ticket, né? Isso, eleva o ticket, tá? Então muito tudo bom. Isso aí. Melo, muito obrigado, pela sua entrevista. Quero agradecer você aqui. A gente vai encerrar. Fica abertas as portas aqui para vocês, para a ACI também. E nos vemos no próximo podcast, no próximo Aqui Vale. Legal, Igor, muito obrigado. Você tratou a gente como rei aqui também. Então somos um consumidor aqui do Aqui. Estaremos sempre à disposição. O que precisar da gente. Nós temos agora pesquisas também para o Natal. Nós vamos informar vocês. Então a gente mantém aí sempre para o crescimento de São José dos Campos. Perfeito, muito obrigado, viu? Obrigado, gente.